te encontrar, te entregar meu coração, fazer da minha prece o nosso Bom encontro. dia, gente. Bom dia. Em cada passo eu quero estar e junto a ti caminhar, cantando juntos glória, aleluia, aleluia, Sim, papai, sim. aleluia. Bom dia, bom dia. Eu te convido a respirar fundo. Senhor, me sinto tão sozinha. No violão dentilho um som, uma canção. Que agora a gente possa ir permitindo com que essa música, esse som, essas palavras possam ir adentrando dentro da nossa alma. Explode ao teu olhar, então meus versos cantam aleluia, 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 Te convido a ir deixando com que esse louvor vá conversando contigo. Vá ministrando dentro da tua alma agora. Eu sei que vivo está, embora a fé venha vacilar. As dúvidas antecedem os porquês. Mas teu poder nos faz vencer e a glória receber. Então, já vou cantar. Sim, papai, sim, papai. Sim, Senhor, sim, papai. Que os nossos corações, Senhor, possam cantar aleluia a Ti, Senhor. Que isso seja um canto genuíno, Pai, profundo, puro, verdadeiro dos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Ai, eu te peço, Senhor, que haja um clamor verdadeiro, Pai. Que haja um clamor verdadeiro, Senhor, dentro dos nossos corações, Pai. Que tem fome, que tem sede de Ti, Senhor. Que tem fome de acolhimento, que tem fome de aconchego, Senhor. Que tem fome do Teu amor, papai. Sim, papai, que tem fome de se sentir segura. Que tem fome de se sentir amada, que tem fome de se sentir pertencente, tem fome, papai, de se sentir parte, Senhor. Sim, papai, eu oro, Senhor, para que todas as mulheres, todas as pessoas que passarem aqui nessa live, nesse encontro de hoje, essas pessoas que estão aqui agora e que estarão depois na gravação, elas estejam com o coração disponível para perceber a fome em si. A fome, Senhor, a fome de algo mais profundo, de algo mais verdadeiro, de algo que preencha, de algo que traga sentido, Pai. Em nome de Jesus, que nós estejamos aqui, Senhor, por esse motivo, Pai. Que nós estejamos aqui à procura de algo, Senhor, que traga regeneração, que traga renovo, que traga cura, que traga libertação, Senhor, em nome de Jesus. Que cada pessoa que passar por essa live, inclusive eu, Senhor, possamos receber uma parte
parte que venha de Ti, uma parte de cura, Senhor. Caminhando mais verdadeiramente em direção a Ti, Senhor. Que hoje nós possamos dar um passo a mais, Senhor, em direção a Ti, em direção ao Teu amor, em direção à Tua graça, em direção à Tua rendição, Papai, em direção à regeneração que o Senhor é capaz de promover na nossa alma, Pai. Um despertar do Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ser mulheres despertas, Senhor. Nós queremos ser mulheres despertas, mulheres acordadas, mulheres de governo, mulheres de autoridade, Senhor. Sim, Papai, sobretudo espiritual, Senhor, sobre o mal, Senhor. Nós queremos ser mulheres sábias, mulheres que edificam a casa, o relacionamento, as pessoas, sobretudo a si mesmas, Senhor. Nós queremos ser edificadas, Senhor, e cheias de sabedoria para fazer escolhas. Para fazer escolhas dentro do lar, no casamento, na hora de se relacionar com os filhos, com os colegas de trabalho, Senhor. Mulheres sábias, mulheres virtuosas, Senhor, mulheres cheias de virtude, Pai. Em nome de Jesus, que nós podemos ser transformadas e moldadas nessa mulher, Papai. Que hoje, que esse encontro de agora, que nós estamos construindo juntas, possa ser um caminhar em direção a isso, Papai. A esse lugar para habitar em nós, Senhor, aonde tem a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, que irradia luz, Papai, que haja luz no nosso entendimento, que haja luz no nosso entendimento. E eu oro para que todo louvor, toda música, toda palavra trazida aqui seja ungida diretamente para os nossos corações, Senhor. Transformando, moldando, libertando mentes e consciências, Papai. Que seja um encontro de libertação e não de aprisionamento, Senhor. Em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para libertar cativos. E eu quero ser liberta em nome de Jesus. Quero ser liberta de todas as amarras que me prendem, seja elas qual forem. E eu oro para que essas mulheres e as suas famílias também sejam libertas em camadas profundas, Senhor, inimagináveis, mesmo aquelas camadas que nós nem sabemos que estamos prendendo. Nós queremos ser livres, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos corações agora estejam abertos, Pai, abertos, Senhor, para algo novo. Que nós estejamos disponíveis com olhos para ver a verdade, a realidade, com amor, sabendo nos mover dentro da realidade, com essa sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Olhos para ver, Senhor, ouvidos para ouvir aquilo que acontece na matéria e também no sobrenatural, Senhor, e que nós saibamos nos mover dentro desse lugar, Senhor, com estatura de governo, em nome de Jesus, Senhor. Sim, Papai, que nós saibamos dar glória para Ti, Senhor, daquilo que acontece, Senhor, na nossa vida, daquilo que o Senhor está movendo na nossa vida, Senhor. Os processos de libertação, Senhor. Que haja, Senhor, consciência da nossa parte. Que haja gratidão e honra da nossa parte, Senhor. Que nós sabemos dar graças a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor está nos movendo e transicionando a nossa consciência da escassez à abundância em todos os lugares, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Papai. Amém, Senhor, amém. Bom dia, amadas, bom dia quem tá aqui, bom dia, Cami que entrou agora, bom dia, Maria, bom dia, Simone. Ai, é muito bom tá aqui, é muito bom tá aqui. Acordei hoje de manhã, nem era meu plano estar aqui, mas acordei com uns áudios, e aí mandei umas orações, falei com umas pessoas, e aquilo começou a me esquentar, e nossa, a gente tem que fazer mais um encontro, a gente tem que se encontrar, a gente tem que ter esse tempo, porque às vezes a gente, né, às vezes não, muitas vezes a gente fica em volta dos nossos afazeres e a gente tem muita coisa pra fazer mesmo, mas ao mesmo tempo, nesse lugar do espiritual também tem muita tessitura pra gente construir. Tem muita tessitura pra gente construir e que vai trazer mais suprimentos pra gente viver na nossa vida natural, pra gente viver na nossa vida aqui.
E eu senti de trazer sobre Provérbios 3, que eu tava lendo essa semana. Tava lendo pra minha filha. Que é sobre a sabedoria. Bom dia, Leila. Bom dia, Simone. Bom dia, Cami. Então, sobre a sabedoria. O espírito de sabedoria, que é um ingrediente indispensável, na minha percepção, para que a gente possa construir uma vida espiritual, uma vida familiar, uma vida sadia e com bases firmes e sólidas. Então eu quero ler aqui para ti, Provérbios 3. Eu vou ler um trechinho e eu te convido a respirar fundo e deixar isso entrar aí no teu coração, tá? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Olha só. Profundo, né? Como tudo que tem aqui nesse livro, isso é algo profundo. Esse trecho, ele tá falando sobre princípios da sabedoria. Sobre a confiança em Deus, sobre colocar Ele acima de todas as coisas, sobre temer a Deus. E temer a Deus não no sentido de ter medo dele, mas no sentido de saber o tamanho que tem Deus e tamanho que é o nosso. Qual é o nosso tamanho? Saber que Ele é grande. E nós, diante dele, somos pequenas. Então, reconhecer o tamanho do ser humano e o tamanho de Deus, o tamanho do Criador e da criatura. E a gente ir percebendo essa diferença que existe, que nós não somos Deus, nós temos uma fagulha dele em nós, mas nós não somos ele. Então, quando a gente sabe isso, a gente se dirige a ele com temor, a gente se dirige a ele com honra, a gente se dirige a ele com respeito, a gente se dirige a ele como quem se dirige a um rei, sabendo que ele é maior, sabendo que ele tem governo. E isso pode trazer no nosso interior um sentido de descanso. Ele é o grande, ele cuida, ele governa, ele decide, ele move, ele faz. E eu posso descansar no seu colo. E aí vai falando sobre essa confiança no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quanto de nós, verdadeiramente, a gente está conseguindo entregar para Ele e deixar Ele trabalhar, deixar Ele conduzir, deixar Ele guiar. O quanto de nós ainda resiste em se entregar para esse que é maior? E fica se apoiando no que acredita, no que acha que é melhor. E fica segurando ali, se mantendo no controle. Como pode ser leve a gente ir se permitindo confiar nesse que é grande, apesar do medo,
Porque o que nos impede de confiar em medidas maiores é o quê? É o nosso medo. É o medo. É o medo. Que quer ter o controle, que quer ter a segurança. E aonde a gente vai identificando que tem medo, é onde naquele lugar a gente ainda não entregou-se, não nos entregamos para Deus, verdadeiramente. E eu digo isso baseado, tô lembrando agora, tô falando com vocês em Gênesis. A primeira coisa, não vou abrir agora para ler, mas a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, e aparece medo, é lá em Gênesis, lá na queda. Tá, eu vou abrir aqui rapidinho. Depois que Adão e Eva tinham comido o fruto, Deus chamou por eles. E Deus perguntou: onde você está? E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa foi uma das primeiras coisas que o ser humano sentiu ao se afastar da presença de Deus. De se afastar, de afastar a sua consciência da presença santa desse Espírito de Deus. Medo. 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 E é esse medo que nos impede de confiar novamente nele, de nos entregar novamente para ele. E ao mesmo tempo, esse medo é o sintoma de que nós estamos afastadas da presença dele. Naquele lugar da nossa vida. Naquele lugar. Porque às vezes numa determinada situação, a gente tá tranquila, a gente tá confiante. Mas num outro assunto, há medo. E aí a gente se reprime. Porque o que o medo faz? Ele contrai a gente. O medo não expande, a confiança expande. A fé expande. O medo retrai. E quando há medo, não há governo. Quando há medo, não há nomeação dos animais. Adão, quando estava no Éden, ele tinha governo naquele lugar. Ele deu nome para os animais, ele nomeava, ele governava, ele tinha autoridade. Porque ele tinha a presença de Deus. Quando caiu desse lugar na consciência, ele teve medo, ele se contraiu. E nós, às vezes, estamos nesse lugar, contraídas. Medo. E é aí que a gente precisa ir percebendo, nesse lugar há medo. Nesse lugar da minha consciência, eu ainda não fui convertida para Deus. Eu ainda não estou confiando em Deus. Eu ainda tô segurando as minhas moedinhas, sabe? Sabe assim, tu ter 10 moedinhas num saquinho, aí tu deu 2 para Deus, mas tem outras 8 que estão no saquinho esperando e confiando no quê? No próprio entendimento. Não, deixa que eu sei como é que eu vou movimentar as coisas. Eu sei como é que eu vou movimentar as peças. Eu vou encontrar uma solução para essa situação. Eu vou encontrar uma saída para essa situação. E aí a gente deixa de convidar Deus para atuar nessa situação. A gente confia mais no próprio entendimento e na nossa forma de encontrar uma solução para aquela situação do que em Deus mover aquela situação e encontrar uma dissolução para aquilo. Então, o Provérbios 3, ele tá nos aconselhando, e o nome desse provérbio 3 é Conselho da Sabedoria aos Moços, a nós, as pessoas que estão na juventude. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, considere que existe uma saída
mais sábia e com uma visão mais abrangente de toda essa situação que nós não estamos considerando quando nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Considerar isso não abre uma janela de possibilidades novas? Confiar que ele tem uma possibilidade e vias e estratégias muito superiores à nossa? Como seria nos entregarmos e permitirmos gradativamente com que esse Espírito Santo atue através da nossa vida e na nossa vida? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E abrindo os nossos olhos para perceber Deus atuando, nos ensinando, nos moldando, nos tratando através das situações. Ter olhos para ver, não só a coisa acontecendo, aquilo óbvio que está acontecendo, as pessoas conversando, sendo feita a comida, as crianças, enfim. Mas aonde será que Deus está ali? A palavra está nos convidando a reconhecer Ele através das situações. Porque às vezes nós não temos olhos para ver. Nós temos olhos para reclamar. Nós temos olhos para achar injusto. Nós temos olhos para achar ruim, para discordar do que está acontecendo. Mas e como seria se nós começássemos a exercitar olhos espirituais, olhos sobrenaturais, olhos com sabedoria para enxergar a presença de Deus através das situações, nos convidando para um mergulho mais profundo, nos convidando para a presença dele, nos convidando para perdoar, nos convidando para perdoar, receber o perdão, nos convidando para reformar algo, para tratar algo na nossa personalidade, no nosso temperamento. Aqui ele nos diz que à medida que a gente vai se colocando disponível para reconhecer Deus no nosso caminho, ele vai se endireitando. Olha que coisa profunda isso. Quantas vezes você pode ter a sensação que você está vivendo numa situação horrível, caótica, desesperadora e que não existe Deus ali. Mas ele está convidando você e eu, todos nós, a percebermos onde pode estar ali um tratamento, um cuidado, ainda que seja um socorro simples, ainda que seja essa live na tua vida, ainda que seja uma mensagem de alguém chegando no teu WhatsApp, que chega um vizinho batendo na porta, te oferecendo um emprego, emprestando o sal, sabe? Olhos para perceber o mover de Deus. E aí a gente ir desenvolvendo uma gratidão, um reconhecimento, um prostrar-se diante dele, em perceber, nossa, ele é grande, ele me vê, e apesar dessa situação que aparentemente está horrível, ainda assim eu consigo ver uma luz entrar, uma fagulha entrar. E essa fagulha e essa luz é a presença dele, querendo endireitar os teus caminhos, que podem sim estar tortuosos de acordo com as escolhas que você viveu, de acordo com a herança de ancestralidade, a família que você foi vivendo, você nasceu imersa numa realidade. E Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor pelo ser humano,
está querendo endireitar aquilo que é tortuoso. E para isso, ele traz a recomendação. Perceba a presença dele na situação. Agradeça isso, honre isso, reconheça. E isso começará a diluir aquilo que é caos em nós. Amém, glória a Deus, Senhor, obrigada por isso, papai, obrigada por isso, obrigada, pai, obrigada por isso, obrigada, Senhor. Você que tá aí na tua casa, que tá sentindo isso, que tá recebendo isso também, aí no teu espírito, na tua alma, diga amém, amém, obrigada, Senhor. Receba isso, receba, diga em voz alta aí na sua casa, obrigada, Deus, obrigada, Senhor, obrigada, papai. Eu estou vendo isso que o Senhor está me entregando. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estou vendo essa semente, essa palavra que o Senhor está me entregando. Quando nós respiramos fundo, quando nós absorvemos isso, quando a gente verbaliza isso, o que a gente está fazendo? A gente está reconhecendo. A gente está, na prática, endireitando as nossas veredas. A gente está, na prática, desenvolvendo esse lugar em nós que reverencia a Ele. A gente está, na prática, e de uma forma amorosa e cuidadosa, aprendendo a temer o Senhor. Não por medo, mas por respeito, por honra, por sentir a presença dele trabalhando no profundo da nossa alma. Ah, papai, gratidão, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, papai. Obrigada, papai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia, Senhor. Porque eu sinto a tua presença aqui. E eu creio, papai, que cada uma dessas pessoas que nesse momento estão aqui presencialmente, que irão ouvir depois, elas também irão sentir, papai. Ai, respiramos fundo agora. Respira fundo para receber isso dentro da tua alma. Aqui ele vai trazendo. Isso será como um remédio para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Olha que coisa mais linda. Ele está nos dando assim um passo a passo. Um passo a passo. Ele está nos entregando agora. Um passo a passo para a gente sentir paz, para a gente sentir alívio e para a gente encontrar um lugar de sabedoria em nós. De sabedoria em nós. Um lugar que nos traz saúde. Um lugar que traz renovo, que traz refrigério para a alma. Olha que coisa mais linda, refresco. Refresco para uma alma que está cansada, para uma alma que está no sol, cansada. E aí senta embaixo de uma brisa fresca, de uma árvore. Esse, o passo a passo. Confiar, crer que ele tem algo a mais para nós. 2. Perceber a presença dele em todas as situações, mesmo que pareça caótica. E como consequência, isso vai ser como um remédio para nossa alma. Um remédio para nossa alma. Aqui mais adiante, ele traz assim esse provérbio. Ó, respira fundo aí. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. E a sua renda é melhor do que o ouro mais fino.
A sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa. Em sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que alcançam. E felizes são todos os que a retêm. A felicidade é a consequência de encontrarmos sabedoria, de lapidarmos a sabedoria em nós e de manter ela aqui, fazer a manutenção da sabedoria. E isso a gente constrói também, inclusive, através desses passos de confiar em Deus, perceber Deus em todas as situações. Eu vou encarar essa palavra que ele trouxe como o alimento de hoje. Como esses passos, esses primeiros passos, eu creio que ele está trazendo resposta para nós que estamos aqui. Para nós que estamos aqui nesse dia de hoje. E permitindo entregar as nossas moedinhas de fé para Ele. E exercitando confiar. Então eu quero orar agora pela nossa vida. Eu te convido a fechar os olhos, respirar fundo. E quando algo que eu falar aqui tocar o seu coração, tu aí na tua casa diga amém. Amém. É verdade, Senhor. É verdade. Amém. Então eu coloco a nossa vida, papai, na tua presença. Para que nós aprendamos a confiar em ti em medidas cada vez maiores, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos cada vez menos confiar no próprio entendimento. Que nós possamos sim ver o conhecimento, ter acesso ao conhecimento e dar para o conhecimento um lugar justo e devido. Mas, sobretudo, que nós possamos procurar a sabedoria que vem de ti, papai, em nome de Jesus. A sabedoria que não vem de homens. A sabedoria que vem do sobrenatural, que vem, que preenche, que nos enche de visão, de entendimento maior, que nos enche de discernimento espiritual, que nos enche de visão, de capacidade de nos mover, Senhor, aqui na vida natural, mas também na vida espiritual, papai, em nome de Jesus. Que nós possamos construir essa saúde que acontece no nosso corpo, através desse endireitamento das veredas, papai, em nome de Jesus eu peço por nós. Que nós possamos querer isso, que nós possamos querer, desejar pela sabedoria. Eu oro, eu clamo, Senhor, para que nós desejemos pela sabedoria sobre todas as coisas. Que nós passemos a ver a sabedoria como uma joia preciosa e que ela seja derramada nas nossas vidas e nas nossas famílias, nos nossos maridos e também nos nossos filhos, nos nossos pais, Senhor. Que nós possamos cada vez mais desejar caminhar, Senhor, na tua presença, como o teu Santo Espírito na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua presença santa, papai, esteja conosco, nos atraindo, que nós possamos dizer sim. Que nós estejamos molinhas e disponíveis para dizer sim para aquilo que vem de ti, para essa vida, Senhor, que vem de ti e que é derramada sobre nós. Que nós tenhamos vontade, curiosidade, desejo de conhecer mais a tua presença, de viver experiências, Senhor, na tua presença e de conhecer profundamente, não de ouvir falar, não de ver alguém falar, mas de conhecer e trazer o próprio testemunho, Senhor, em nome de Jesus. Amém, papai. Que isso materialize na nossa vida, que isso seja construído na nossa vida diariamente, todos os dias, Senhor, em nome de Jesus, papai. Amém, Senhor. Amém.